Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. Nós exaltamos o Teu nome nesse lugar, Pai. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas, irmãos? Ei, aleluia. Ei, rabaraconda brastro colobacanabacadeuros toroconabreci. Tu és maior do que as circunstâncias, Pai. Ei, rabarabricadrostro blamrei cadrorostro blabricandrabra. Ora banda bratro corocondra brestre kira bravro colomacandrese. Riandra stoloconda braste kiricanda brostro macandrebese. Maior do que as circunstâncias. Tu és maior do que as circunstâncias, Pai. Tu és maior do que as circunstâncias. E brastro colobacanda brebre cadrocondra brastre canabrostolo manadre ambro. Tu és maior do que as montanhas. Tu és maior do que as montanhas, Pai. Ei, rabandro corostro colocando brostre vikendra brambre candrosorama. Haraki drabrastro rolman bekre kalakandra brostro krikanda brastro mandre. Vrodreste kiras drabrabre kadra brostro kanamaisi. Rapaz, aleluia. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ei! Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior do que as montanhas. Ele é maior do que os problemas. Ele é maior do que as circunstâncias. Tu és maior, Pai. Oh, por isso nós te louvamos. Oh, Tu és santo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és santo, Tu és digno. Oh, sem Ti nós não somos nada, mas porque estamos em Ti, Pai, pela graça, somos mais do que vencedores por Ti e para Ti, Senhor. É para a Tua glória, é para a Tua honra. Tu és santo, Pai, e nós levantamos mesmo, Pai, nesse lugar, um altar de adoração. Nós levantamos o Teu nome nesse lugar, Pai. Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Não há nada maior do que Ti. Não há nenhum problema maior do que o Seu nome. Não há problema, não há circunstância. Não há nome maior do que o Teu nome. Tu és o nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome. Oh, Jesus! O nome sobre todo nome. Oh! Aleluia! Nessa convicção, Pai, nós lançamos diante de Ti toda preocupação, toda ansiedade, toda circunstância, todo problema. Chegamos a Ti, ao trono da Tua graça. Sabemos, Pai, que o Senhor mora dentro de nós, mas existe uma presença manifesta no meio da congregação, no meio do Teu povo, Pai, porque onde se reúnem 2 ou 3 no Teu nome, ali o Senhor está. Por isso, Pai, nós nos lançamos, nos chegamos a Ti, Pai. Ei, Tu és santo, Tu és digno. Jesus, 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 não há nome maior do que esse. Oh, não há nome maior do que esse. Nesse nome há todo poder, toda autoridade.
Nesse nome encontra-se os nomes redentivos. El Shaddai encontra-se no nome de Jesus. El Shaddai, El Shaddai. O Deus da paz, o Deus da provisão. Jesus, a manifestação exata de quem Deus é. Aquele que veio nos mostrar quem Deus é. Jesus. Nós te levantamos o altar nesse lugar. Não estamos aqui por causa de uma religião. Estamos aqui por causa de Ti. Estamos aqui por causa de Ti. É por Ti que nós vivemos. É por Ti que nós respiramos. É por Ti que nós levantamos. É no Teu nome que vamos para o trabalho. É no Teu nome que nós andamos. É no Teu nome, Pai, e nenhum outro. Não daríamos a glória que é Tua às circunstâncias. Não daríamos a atenção que é Tua às circunstâncias. Não daríamos a glória que é Tua às circunstâncias. Não. Elas não merecem nem um décimo, nem um centésimo, nem um milésimo da atenção que é Tua, da glória que é Tua. Por isso, Pai, nós Te escolhemos mais uma vez. Te escolhemos mais uma vez como Rei, Senhor dos Senhores, Senhor da nossa casa, da nossa família, do nosso coração. Tu és Senhor, Tu és Rei, Rei da nossa casa, Rei da nossa família, Rei do nosso trabalho, Rei de tudo que nós colocamos as mãos. Tu és lindo, lindo Jesus, lindo Jesus. Ei, Jesus, Tu és tão lindo. Ei, aleluia. Jesus, Jesus, a Tua presença é tão real em nosso meio. A Tua paz é tão real em nosso meio. A Tua paz, a Tua presença, a Tua graça, aquela que nos basta, aquela que nos basta, aquela que nos basta, aquela que o próprio Jesus disse para Paulo: te basta, ela te basta. E se ela nos basta, é porque ela é suficiente, suficiente, suficiente graça, suficiente graça. Nós nos apegamos a esta suficiente graça. Nós nos emergimos nessa graça, nós nos afogamos nessa graça, nós nos batizamos nessa graça. A graça do Senhor. Oh, aleluia, Pai. Tu és Deus. E nós nunca vamos Te tirar do trono da nossa vida. Tu és Deus. Aleluia. Aleluia. Ei, aleluia. Ups. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, gente.
Aleluia. Que bênção que você veio. Você pode dizer para uma pessoa do teu lado, que bom que você veio. Também queria agradecer ao pessoal que nos acompanha online. Nós temos muitas pessoas que nos acompanham online e para nós é uma honra ter você aqui conosco. Se você puder, tiver tempo, compartilha esse link, manda para pessoas, convida. Eu creio que hoje é um dia onde Deus vai te alcançar, aí onde você está, assim como vai nos alcançar aqui nesse lugar, amém? Você está feliz, querido? Amém. Aleluia, Deus é bom. Tem alguma coisa? Malta Teens, Jesus amado, esqueci da Malta Teens. Quem é da Malta Teens aqui? Olha aí, rapaz, Deus é bom. Pode se levantar, por favor, e ir lá para Malta Teens, amém? Coisa boa, muita novidade maravilhosa chegando para Malta Teens, amém? Coisas que estávamos a crer, agora vão se tornar realidade. Temos aí uma nova liderança maravilhosa. Eita Jesus! Muita coisa boa acontecendo, irmãos. Nós, em breve, vamos estar aqui a divulgar. Você já sabe de algumas coisas, mas em breve vamos estar a divulgar muita novidade, muita coisa boa vindo para a nossa igreja. A visão de Deus para os o próximo ano, né? Pelo menos, os próximos meses, próximo ano. E vai ser bom demais. Amém, queridos? Hoje tem uma palavra no meu coração, que ela provavelmente nós já ouvimos, né, sobre isso, mas eu percebo uma necessidade de voltar a alguns fundamentos, amém? E existe um fundamento muito importante para a nossa igreja. Talvez você está visitar pela primeira vez, ou talvez tem pouco tempo que você começou a vir aqui no Verbo Leiria, talvez você há anos congrega numa igreja Verbo da Vida, né? São várias igrejas espalhadas pelo mundo, mas existe um fundamento que nós nunca vamos deixar ele de lado. Existe um fundamento que é a razão, quase que a razão depois de Jesus, né, que nós nascemos como igreja, que é fé, que é esse fundamento da fé, amém? A Bíblia fala que sem fé ela é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, não há por que nós existirmos, amém? Agora existe um aspecto de fé que eu gostaria de tratar nessa manhã, que é como a gente se vê. Está comigo? Provérbios no capítulo 23, verso 7, diz assim: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Olha que coisa importante, que interessante isso. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Interessante é que o texto ele fala sobre imaginação, sobre visão, sobre imagens. Nós fazemos imagens acerca de nós mesmos, imagens acerca das circunstâncias, imagens acerca da vida, o tempo todo, sim ou não? O tempo todo nós estamos pensando, imaginando, analisando, calculando, e isso é bom por um lado, é muito importante. A Bíblia diz: quem é aquele que vai à guerra sem antes calcular o preço? Não é assim? Então, quando nós falamos de andar por fé, isso não é um convite à irresponsabilidade. Andar por fé não é um convite a desprezarmos os fatores naturais. Andar por fé não é um convite a andarmos por aí de forma irresponsável e simplesmente fazendo as coisas, batendo cabeça, fazendo dívidas e vamos fazer o que a gente quer e depois, né, tem até gente que diz, depois nós vê. Não é por aí. Não é assim que o Senhor espera que a gente viva a nossa vida. Afinal de contas, a nossa vida é para a glória de Deus. Não é assim? E para a glória de Deus, pede um bom testemunho, pede uma vida equilibrada, não é assim? Uma vida que agrada ao Senhor. Mas, voltando a esse ponto
das imagens, da visão, eu vou chamar isso de visão, que a gente observa, a gente calcula, a gente pensa, a gente planeia, a gente está o tempo todo pensando como que vai ser, como é que vai ser, o tempo todo nós estamos dessa forma, não é assim? Eu quero, nesse ponto, trazer um texto que ele é bem interessante para nós, Romanos lá no capítulo 4, Romanos no capítulo 4, deixa eu ver aqui qual versículo nós vamos. O tempo todo nesse capítulo 4, o texto, a Bíblia, ela fala sobre fé, né? Por exemplo, aqui já no verso 1, que pois diremos de ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado de justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ele começa a falar muitas coisas acerca de fé. Lá no verso 16, diz assim: essa é a razão porque provém da fé. Essa é a razão. Estamos aqui falando o tempo todo que Abraão é o pai da fé, Abraão andou em fé, Abraão se moveu por fé, e essa é a razão. Ele começa a dizer no texto: para que segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, porque por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. E aí diz o texto, chave nosso nessa manhã: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha que texto interessante. O Deus que vivifica os mortos. Primeira coisa que é um pouco interessante aqui, é que ele separa o Deus que vivifica os mortos e também o Deus que chama à existência coisas que não existem. Chama à existência as coisas que não existem. Ele chama à existência as coisas que não existem. O nosso Deus, Ele chama à existência as coisas que não existem. Desde Gênesis, daqui a pouco a gente volta para Abraão. Desde Gênesis você vê Deus fazendo exatamente assim. Muitas vezes, essa mensagem da fé, essa palavra da fé, ela é muito, às vezes, criticada, porque pessoas pensam que eu não posso fazer o que Deus faz. Porque na cabeça deles, se eu chamar à existência coisas que não existem, eu vou estar a mentir. E afinal de contas, crente não mente. Só que o texto, nós vamos ver bem direitinho esse texto, ele mostra exatamente essas duas realidades completamente diferentes, que tem a ver com o que nós falamos no início, que tem a ver com visão. O texto ele vai nos mostrar uma visão natural das coisas, e o texto também vai nos mostrar uma visão sobrenatural das coisas. E o nosso Deus, que chama à existência coisas que não existem, Ele só faz isso porque Ele já viu no sobrenatural, no espiritual, no divino, aquilo que Ele está a chamar. É uma outra visão, é uma outra perspectiva. Então, já de cara, nós temos aqui a oportunidade de viver nos segurando em duas esperanças diferentes. Vou deixar essa parte da esperança daqui a pouco para a gente ver no próprio texto. Então Deus, veja bem, Ele chama à existência as coisas que não existem. Aí começa a dizer a história de Abraão, verso 18. Abraão, contra a esperança, creu. Presta bem atenção comigo. Abraão, contra
a esperança creu. Qual esperança é essa que a Bíblia está a dizer agora? Contra a esperança creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Foi dito, assim será a tua descendência. Verso 19, e sem enfraquecer na fé, ou seja, vamos analisar essa história bem cuidadosamente. Sem enfraquecer na fé, ou seja, é possível na caminhada enfraquecermos na fé. Sim ou não? Se a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé, a Bíblia conta essa história de Abraão como algo positivo, algo que Abraão escolheu, algo que Abraão decidiu. Abraão não enfraqueceu na fé. Poderia ter enfraquecido, poderia ter andado de acordo com a multidão, poderia ter olhado para a esperança aqui do início do texto, que era qual? A Bíblia continua. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Olha que interessante, irmãos. Abraão tinha consciência de que ele era um velhinho, já quase de 100 anos. Abraão tinha consciência que, naturalmente falando, aquela história de pai de multidões era impossível. E essa primeira esperança que a Bíblia diz, contra a esperança, que esperança era? O esperado, naturalmente falando, era: eu sou velhote, não vai dar certo. Eu não tenho condições de ter filho. Já passou o meu tempo. Isso era o esperado. Essa era a esperança natural. Já passou o meu tempo. E a Bíblia diz que contra essa esperança, Abraão decidiu crer. Mas não foi crer em qualquer coisa. Foi crer num Deus que chama à existência coisas que não existem. Meu Deus! Embora levasse em conta, ele tinha consciência do corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Verso 20, por que ele creu contra o esperado, contra a esperança? Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Fé em quê? Fé no seu corpo? Fé na força do seu braço? Porque muitas vezes, você há de convir comigo, nós somos tentados o tempo todo a resolver a situação na nossa força. A pensar, eu vou botar força, isso aqui vai dar certo. Isso não é, agora entenda com bastante equilíbrio, isso não é um convite, mais uma vez eu digo isso não é um convite à irresponsabilidade. Tem coisa que a gente faz. Vamos ser bem prático aqui. Abraão estava crendo, mas ele tinha que trabalhar. O anjo só desceu para Maria. No caso dele, ele tinha que crer e agir em fé. Aleluia. Mas observa que a parte de Abraão, ele estava a fazer crendo que o sobrenatural ia alcançar aquela situação. Não é um convite a não fazer nada, a sentar no sofá e esperar em Deus. Porque tem muita gente usando esse esperar em Deus como uma desculpa para preguiça, só isso. Você está fazendo o que eu estou esperando em Deus, mas irmão não está aplicando, mandando currículo, não, eu estou esperando em Deus. Sabe como é que é? A porta que Deus abre, ninguém fecha. É isso mesmo, amém. Então você observa que existe uma parte de Abraão, que ele estava a fazer, de Sara, existe uma parte de Deus. Abraão, enquanto fazia o que tinha que fazer, cria. Em quê?
num Deus que chama à existência coisas que não são como se já fossem. O Deus que o impossível é só um detalhe. O impossível é uma palavra a ser superada, a ser passada, a ser vencida. O impossível para Deus não existe. Deus desconhece essa história de não tem como. Continua o texto. Olha só. Não duvidou por incredulidade, verso 20, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aqui atrás a gente viu que Abraão não desanimou, não desistiu, não é assim? E aqui ele mostra como que Abraão não fez isso. Abraão, ele se fortalece dando glória a Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? É importante a gente se fortalecer enquanto estamos a crer em algo. Porque a vontade de desistir, ela vai bater na porta. A vontade de jogar tudo para o alto, vai bater na porta. A vontade, porque, irmãos, é mais, porque assim, se a gente não estiver andando no sobrenatural, vendo como Deus vê, a gente vai querer desanimar, a gente vai querer esmorecer, a gente vai querer desistir, a gente vai começar a olhar para outra visão, senão a visão de Deus. Sempre vai ter a visão de Deus, irmãos, em relação à nossa vida, e a visão que as circunstâncias estão a nos dizer. E eu escolho para quem que eu olho, para quem que eu dou atenção. Lembra de Pedro, quando saiu do barco, andando sobre as águas? Até então estava tudo bem, porque a atenção dele se voltava para aquilo que Jesus disse. Jesus disse, e aí ele olhava para Jesus e a atenção dele estava lá. A Bíblia diz que de repente ele se atentou para a força do vento. Não, a Bíblia não diz que começou a ventar do nada. O vento estava lá o tempo todo. A questão foi que Abraão, ao invés de olhar para Jesus, ele olhou para a circunstância, ele dá atenção para a circunstância, que já estava lá, por sinal. A circunstância que já estava lá não aumentou nem diminuiu. O que mudou foi a atenção de Paulo, de Pedrão. O que mudou foi isso. Então, isso nos traz um convite, mostra-nos nessa história aqui também, que é importante a gente se fortalecer na visão que Deus deu. Até que Deus mude de visão, pode acontecer? Pode ser que Deus nos redirecione. Vou te dar um exemplo bíblico para você não pensar que eu sou herege. A vontade de Deus o tempo todo era para o povo ser liberto do Egito, sim ou não? Essa era a visão de Deus. Qual que era o plano ideal? Faraó libera o povo vai adorar no deserto e assunto encerrado. No meio do caminho, não era a vontade de Deus, não era plano de Deus, mas o que acontece no meio do caminho? Faraó, através do seu livre-arbítrio, resolve resistir ao povo. O que Deus tem que fazer? Mudança de rota. O fim não é negociado. O objetivo, ele nunca vai ser negociado. Mas às vezes nas nossas vidas é necessário uma pequena mudança de rota. Por quê? Porque as pessoas têm livre-arbítrio e Deus não vai passar por cima das pessoas para fazer o plano dele acontecer. Esquece isso. Porque se Deus fosse esse tipo de Deus, todo homem ia ser salvo, e os que eram salvos iam chegar a pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque essa nitidamente, claramente, é a vontade de Deus. Que todo homem seja salvo, e os salvos sejam... terra. E os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sim ou não? E por que nem todo homem é salvo, e nem todo que é salvo chegou ao pleno conhecimento da verdade? Porque Deus não vai passar por cima de livre-arbítrio, para fazer a vontade dele acontecer na marra. Não vai. Deus, ele precisa do nosso sim. Volta aqui ao texto. Então, olha só. Não duvidou por incredulidade, verso 20, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus.
Pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Estando, verso 21, não é de qualquer forma. Não é dar glória a Deus de qualquer forma. Glória, 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 glória. Não, irmão. Existe um motivo, existe uma razão pelo qual deu glória a Deus. O verso 21 diz, estando plenamente convicto. Meu Deus do céu, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Plenamente convicto. Nada mudava a atenção de Abraão. Abraão não era sacudido pelas circunstâncias, mas ele também não era um super-homem. Ele precisava se fortalecer. A questão é que muitas vezes a gente pensa que a gente é tão da fé que a gente não precisa dessas coisas. Não, eu sou da fé, o que é isso? Manda que eu mato no peito. Não, a gente precisa se fortalecer. Como? Diariamente. A gente precisa se alimentar, se fortalecer diariamente, o tempo todo a nos lembrar quem é Deus, as promessas, aquilo que Ele disse, o porquê eu estou aqui. Para que eu vim para esse lugar? Por que eu nasci aqui? Por que eu vim para cá? Por que Deus me trouxe aqui? Esse exercício de se lembrar, irmãos, espera aí, tem um motivo, tem uma razão. Deus levantou um sonho, Deus colocou um sonho no meu coração lá atrás. Eu não vim aqui ao léu, eu não vim aqui porque era bonito, eu não vim aqui para cá. Não, eu sei por quê. Deus colocou um sonho, existe um plano de Deus, Deus colocou no meu coração. E sabe de uma coisa, eu vou voltar os meus olhos para aquilo que Jesus disse antes de eu sair do barco. Circunstâncias, mas opa! Volta para a visão original. Volta para aquilo que Deus disse. Foca, ó, do espanhol, fueco. Não é fueco, não. Está comigo, irmãos? Qual que é a visão que Deus te deu? Volta aí, 5, 2 anos, 3, 5 anos, 10 anos atrás. O que Deus te falou? O que Deus colocou no seu coração? O que Deus disse para você fazer? Entende, irmão? É muito prático isso. Esse exercício ele precisa ser feito. Até a empresa que não tem nada a ver com a história, que os caras às vezes nem conhecem a palavra, eles fazem isso, eles param e fazem uma reavaliação. E começam uma autoanálise, começam a observar, peraí, a nossa visão 10 anos atrás era ganhar ganhar a Península Ibérica para o nosso produto. Era vender mais. O que a gente está fazendo? Será que a gente atingiu? Será que não? Será que as metas que foram ditas foram cumpridas? Será que não? Você entende? A gente precisa pessoalmente, em Deus, fazer isso. Não é uma questão de coaching. É questão de autoanálise e honestidade perante Deus. E se a gente chegar à conclusão que a gente está olhando para outro lado, se a gente chegar à conclusão que a gente está perdendo o foco, volta para Ele, Pai, me perdoa, me mostra o que eu tenho que fazer, e foca nele, ó, fueco! Naquilo que Ele disse, se fortaleça naquilo que Ele disse, se encha daquilo que Ele disse, se lembre daquilo que Ele disse. Uma coisa tão interessante que o pastor Augusto, lá de Glasgow, na Escócia, está implantando uma igreja lá poderosa. Uma coisa que ele sempre faz e que eu admiro tanto. Irmão, tudo que é falado, que ele recebe de palavra, que alguém diz, que Deus fala, ele tem um caderninho. De repente você está conversando com ele, ele puxa o caderninho, não sei de onde sai. Ele puxa o caderninho e anota. Olha que hábito interessante. Por quê? Porque depois ele vai lá e lembra. Irmãos, a gente não vai lembrar de tudo. Não é por aí. Aí ele vai e começa a lembrar daquilo que Deus disse. Continua aqui. Vamos agora para Hebreus no capítulo 10.
Estamos falando aqui de chamar a existência coisas que não são. Hebreus no capítulo 10, verso 35, diz assim o texto: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes, olha que palavra que a gente ama, com efeito, aleluia, glórias, com efeito tendes necessidade de perseverança. Meu Deus, que bênção! Perseverança. Uma palavra tão em desuso nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente quer o milagre McDonald's. Passa no drive-thru celestial, olha aqui, Jesus, estou aqui, confessei, milagre. Tem hora que vai ser assim, tem hora que vai ser instantâneo mesmo, tem hora que não. E quando não for? A Bíblia diz, eu preciso de perseverança. Que perseverança? A mesma de Abraão, que se fortaleceu dando glória a Deus. Como é que Abraão se fortalece? Na esperança, na perseverança. Ele perseverou. Pai, eu te dou graças. A coisa é tão séria que Deus muda até o nome dele, para que ele e os outros se vejam como Deus disse. Abraão não era o chamado de pai de multidões, que era o significado do nome novo dele. Mas agora todo mundo, inclusive ele, estava confessando, dizendo: olá, pai de multidões, vem cá, porque Abraão significava isso. Pai de multidões, vem aqui em casa tomar um café. Eita, acordou, eu vou ligar para o pai de multidões. Olha lá o pai de multidões entrando no carro. Ó, pai de multidões, manda um abraço lá para o fulano. Pai de multidões. Aí os outros começavam a ver ele como Deus via. Será que a confissão da palavra é importante? Ele mesmo começou a se ver como Deus via. Será que se ver como Deus nos vê é importante? Porque às vezes Deus coloca uma visão tão grande no nosso coração, só que a gente está olhando para aquilo que a gente pode fazer no natural. E a gente começa a pensar, eu não consigo, eu não posso, eu não sou tão bom assim, eu não sei falar. O último que entrou nessa história aí, tomou o lugar de Moisés. Você está comigo, irmãos? A gente precisa entender a visão de Deus. Continua o texto. Para que, havendo feito a promessa de Deus, alcanceis a promessa. Verso 37. Porque ainda dentro de um pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo, está falando de você aqui, o meu justo viverá pela... E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, a Bíblia diz, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Aí continua e entra no capítulo 11. E a gente tem que entender aqui que isso aqui é uma continuidade de pensamento. Isso era uma carta. Isso não foi um livro escrito, foi uma carta escrita, que anos depois foi subdividida em capítulos e versículos para nos facilitar. Porque você imagina a gente aqui pregando e dizendo, olha, abra aí a carta de Paulo, lá pela página, conta 3 páginas aí, 5 linhas para baixo. Ia ficar um bocado complicado. Então, graças a Deus, homens de Deus se juntaram, dividiram, porque agora eu falo para você, capítulo e versículo, você sabe exatamente onde é. Mas isso é uma continuidade. E nesse contexto, aqui ó, de não retroceder, de viver pela fé, de alcançar a promessa, de grande galardão, a Bíblia diz, ora, verso 1 do capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha que interessante, fé é a certeza do quê? Dos fatos que se esperam. Pouco tempo atrás a gente viu Abraão crendo contra a esperança. Isso nos mostra que existem 2 tipos de esperança, 2 tipos de visão. Aquilo que esperamos
em Deus e aquilo que é esperado nas circunstâncias, em nós mesmos, no natural. Dois tipos de visões completamente diferentes. Agora ele está dizendo sobre uma esperança boa, uma visão boa. Eu espero. E aí diz que fé é a certeza. Os estudiosos aí da escola sabem o que esse texto quer dizer. Essa palavra, certeza. Upóstasis. Essa palavra certeza, a gente não vai entrar nisso aqui agora por causa do tempo. Mas depois você faz a escola bíblica, você vai entender. Mas basicamente essa palavra significa o título de propriedade. Um contrato que diz, um pedaço de papel que diz que aquilo que você está a dizer que é seu, de fato é seu, legalmente. Aí você me diz, eu tenho uma quinta lá ao pé de Fátima. Olha aí. Eu posso nunca ter ido lá, nunca ter pisado, eu posso nunca ter tocado, eu posso nunca ter aberto a porteira, eu posso nunca ter nadado no lago. Nunca vi, nunca toquei, nunca cheirei. Mas se você me mostrar uma upóstasis, um título de propriedade, uma escritura pública, eu não preciso tocar, eu não preciso cheirar, eu não preciso ir lá, eu não preciso nadar, eu não preciso sentir, eu não preciso de nada disso. Porque você tem nas suas mãos um título de propriedade, uma certeza. A Bíblia qualifica a fé dessa forma. Não importa o que as pessoas dizem, deixa de dizer, não importa a visão das pessoas a respeito, não importa se elas estão sentindo ou não, não importa nem o que eu sinto nesse momento. Se eu tenho fé, eu tenho um título de propriedade que me diz que aquilo que Deus disse é verdade e ponto final. Documento, escritura pública. Deus disse, é por isso que eu posso perseverar. Eu posso pegar aquela escritura pública, eu posso dar glória a Deus, eu posso perseverar em Deus, assim como Abraão disse. Por quê? Porque agora eu tenho um documento assinado pelo próprio Deus, um documento confirmado pela lei. No nosso caso, a palavra de Deus. Se aquilo que Deus disse é confirmado na palavra de Deus, eu posso ter certeza que aquele documento das minhas mãos, aquilo que eu estou a crer, aquilo que eu estou declarando, eu posso dizer que aquilo é mais verdade do que o que meus olhos veem. Aquilo que Deus disse a meu respeito, se eu olho para aquilo em fé, a Bíblia diz, essa certeza das coisas que se esperam, dos fatos que se não veem. Verso 2, pois pela fé, os antigos tiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Como que o universo foi formado pela palavra de Deus? De maneira, diz o final do versículo 3, que o invisível veio a existir das coisas que não existem. Ver para crer é um nível de fé muito raso. Eu não posso dizer que não é fé, porque muitas pessoas nascem de novo depois que viram. Numa cruzada evangelística, por exemplo, nós estamos aqui orando, de repente alguém numa cadeira de roda é tocado pelo poder de Deus, se levanta, começa a andar. Pode ser que alguém no meio da multidão veja o poder de Deus e decida, não, peraí, existe um Deus. Então ela viu para crer. Agora, o que Deus nos chama, crentes, cheios da palavra e do Espírito, é para andar num nível superior, um nível que não precisa ver para crer, um nível que crê para depois ver. Por quê, irmãos? Porque a visão, assim como o homem imagina, a visão de Deus no nosso coração, ela é uma moeda muito mais forte do que aquilo que eu tenho no banco.
A visão de Deus no meu coração é uma moeda muito, infinitamente mais forte do que o euro, a libra esterlina, o dólar, o franco, tudo isso junto. A visão de Deus no meu coração é o que paga as contas. A visão de Deus no meu coração é aquilo que me faz mover. A visão de Deus no meu coração é aquilo que vai me fazer andar sobre as águas. A visão de Deus no meu coração é aquilo que vai me fazer manter o foco. Porque se eu somente, tão somente, olhar para Ele, olhar para o autor e consumador da minha fé, continuar olhando para Ele, ao invés de olhar para as circunstâncias, eu tenho uma convicção, e eu persevero nessa convicção, e eu me fortaleço, dando glória a Deus. Aleluia. Pastor, mas passou tanto tempo e nada aconteceu. Meu irmão, entenda uma coisa de uma vez por todas, esse tempo que a gente aprendeu a calcular é só um detalhe. Estamos falando de um Deus que para Ele 1000 é como um. Aleluia. Estamos a falar de um Deus, irmãos, que Ele é atemporal, um Deus que enxerga a régua toda de uma vez só, um Deus que vê o fim desde o início, um Deus que não está limitado ao cronos, ao segundo, minuto, hora, semana. Isso tudo foi inventado pelo homem. O nosso Pai, Ele é atemporal. E se Ele disse algo para você, é porque Ele não vai ver, Ele já viu. Deus, guarda bem isso no seu coração, Deus já viu o que Ele te disse. Isso é muito forte, irmão. Deus já viu aquilo que Ele te disse. Antes de Jesus dizer para Pedrão, vem, Ele já viu Pedro andando sobre as águas. Antes de Ele prometer algo para você, é porque Ele já viu você cumprindo. Agora entenda uma coisa. Ele já viu. Agora só se cumpre se eu me ver também. Eu concordar com Ele. E eu andar segundo os sonhos e os planos que Ele tem para mim. Você quer ver um exemplo bíblico disso? Tem gente olhando para mim esquisito. Jesus amou o mundo de tal maneira. Amou quem? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não quer? Aquele que não pereça. Aquele que crê. Não pereça. É isso mesmo, para ver se você está atento. Ou seja, o plano de Deus é mundial. A escala do plano de Deus é mundial. Todo mundo vai ser salvo? Não. Pelo menos até onde eu conheço. Pode ser que a gente tenha uma grande surpresa. Mas todo mundo vai ser salvo? Não. O plano de Deus era qual? Que fosse salvo. Você acha que Deus mandou Jesus para 10% ser salvo? Não, Ele enxergou o mundo salvo. Agora tem um detalhe aí do lado de lá, do outro lado. O ser humano, o livre-arbítrio, as escolhas, o coração, a visão. O homem precisa dizer sim ao plano de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, na sua vida, os planos e os propósitos de Deus, o seu sim para Deus, não termina no dia que você nasceu de novo. Eu nasci de novo, agora está tudo certo, agora é só festa, alegria, mar de rosas, ir para o parque. Deixa eu dizer uma coisa, ali é o começo. O teu sim aos planos de Deus, eles precisam ser diários, eles precisam ser constantes, porque vai precisar do seu sim, para que o Kairos encontre o Cronos, irmão. Para que o poder de Deus toque a terra, para que Deus se mova sobre a terra, é necessário que você diga sim. Pensa para você ver quem somos nós, o que é a igreja. Porque teoricamente Deus não precisava da igreja. Ele é Deus, mete o pé em tudo e pronto.
Mas Deus se move desse jeito? Não. Deus precisava se mover por sobre a terra. Então, a partir dele, ele envia Jesus. Jesus deixa para trás todos os seus atributos divinos e vem na terra como um homem cheio do Espírito, Deus. Mas ele vem como, ele deixa para trás os atributos divinos, ele não era onisciente, onipotente, onipresente. Tanto que Jesus está indo para curar a filha de Jairo, ele para atender a mulher do fluxo de sangue. Ele não foi, não, peraí agora, meiose. Você, Jesus, vai para a mulher do Jairo, e eu fico aqui com a mulher do fluxo de sangue. Não, ele parou. Não era onipresente enquanto estava a andar aqui na terra. Você está comigo? Jesus, então, ele morre e vai para o céu, mas ele se multiplica. Em quem? Na igreja. Não é que a gente é Jesus, a gente é corpo de Cristo. Ele é o cabeça e sem ele, meu irmão, ó, como dizem os árabes, Zé Fini. Não é árabe não, estou brincando. Ele não. Ele deixou a igreja, o corpo de Cristo, para se mover através da igreja. Jesus, ele se move através da igreja. Os milagres ocorrem através. É por isso que tem os 5 dons ministeriais. Por isso que existe o corpo de Cristo. Por isso que requer o envolvimento de todos. Ninguém no corpo de Cristo é da categoria não importa. Todos no corpo de Cristo importam, são parte do plano, são agentes da manifestação do poder de Deus, são agentes de milagre. Aonde você chega, algo acontece. Pode ser que você não se veja dessa forma, e aí temos um problema de visão, como vimos no início. Mas, irmãos, aonde você chega, um pedaço do céu chega. Aonde você chega, Jesus chega através da sua vida. Aonde você chega, a presença de Deus, através do Espírito Santo que você carrega, está lá. E essa presença pode se manifestar e fazer coisas grandiosas. Mas precisa de quê? Da gente deixar isso acontecer. O sim diário. O sim diário. O sim diário. Aleluia. Para a gente começar a terminar, diz assim, olha. A convicção de fatos que se não vem, pois pela fé, antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira, mais uma vez, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O invisível veio a existir, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pastor, eu não estou vendo o resultado da minha oração. Está tudo certo, você está na linha aí, está tranquilo. Porque o visível vem das coisas que não são vistas. Como é que vai acontecer isso, pastor? De repente aparece um anjo com a espada de fogo e toca na minha cabeça. Deus se manifesta de tantas formas diferentes que não dá nem para a gente colocar ele numa caixa. Mas eu te digo uma coisa, ele é especialista em fazer existir aquilo que não existe. Ele é especialista em abrir portas onde só tem parede. Ele é especialista em abrir caminhos. Ele é especialista em abrir o mar para você passar. Ele é especialista em olhar para uma confusão, lá em Gênesis, olhar para um mundo sem forma e vazio, um mundo confuso. Ele é especialista em colocar ordem nas coisas. Ele só precisa do nosso sim. O nosso sim diário. Continua o texto para a gente terminar. Diz assim, pela fé, entra mais uma vez, olha aqui, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus mais excelente do que Caim, pelo qual obteve bom testemunho, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E aí continua o texto, verso 6, de fato,
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. O tempo todo na Bíblia você vê milagres. O tempo todo na Bíblia você vê as histórias a se repetir. O tempo todo você vê Jesus chamando à existência aquilo que não existe. E o interessante é que nós vimos aqui nesse texto, duas realidades completamente diferentes. Duas visões completamente diferentes. A visão natural, Abraão teve que crer contra ela. A esperança natural, Abraão teve que crer contra. Porque naturalmente falando, a esperança era, isso só vai ladeira abaixo. Ele teve que botar força contra esse sentimento. Ele teve que botar força contra essa pressão da sociedade. Ele teve que colocar força contra esse estigma, esse pensamento. Ele teve que colocar força contra isso. Eu vou dizer uma coisa, talvez no contexto de alguns aqui, ele teve que colocar força contra o pensamento comum que era, imigrante só veio para sofrer. Ele teve que colocar força contra esse pensamento. Ele teve que colocar força contra o pensamento, Portugal não, Portugal é o primo pobre da Europa. Ele teve que colocar força contra esse pensamento. Pensamentos naturais, comuns, ele colocou força. Sabe de uma coisa, irmãos? O dia que a gente colocar força a favor daquilo que Deus disse, esse país se torna a maior potência da Europa. Agora, sabe o que é o bom disso tudo? Não precisa de muita gente, não. Precisa só de Jesus com 12, ele resolveu a parada, ainda tinha um meio torto no meio. É questão de visão. Como é que eu vou me ver nesse lugar? Como que eu vou me ver? Como é que eu vou me ver? Ah, mas a minha cultura ela é muito negativa, todo mundo fala mal, todo mundo reclama. Muda isso! É só mudar. A minha cultura não é inglesa, portuguesa, brasileira. A minha cultura é do reino, irmão. A minha cultura é do reino. A minha cultura é do reino. Eu vou dizer o que o reino diz. Ah, mas onde eu nasci, todo mundo fala assim. O problema é deles. Eu nasci de novo. Aonde eu nasci de novo, todo mundo fala positivo. Aonde eu nasci de novo, todo mundo enxerga que vai dar certo. Aonde eu nasci de novo, todo mundo vê o fruto da palavra em operação. Aonde eu nasci de novo, porque eu nasci de novo é no reino. Eu nasci de novo foi na palavra. E o meu Deus, o meu Pai, aquele que me gerou, a minha herança, vê o que não existe, olha para o caos, vê a escuridão e diz, haja luz, se oriente. Ele olha para aquele e diz, vai dar certo. Portas abertas, vai dar certo. Ele olha para a falta e diz, venha recursos. Aleluia. Deus não se move por aquilo que Ele vê. Deus ele não se move por aquilo que Ele sente. Deus ele não se move por aquilo pela multidão. Aleluia. Deus ele se move pela fé na palavra. Deus se move por aquilo que Ele mesmo disse. E nós não somos daqueles que retrocedem. Desista de desistir. Aleluia. Tá difícil. Ninguém prometeu que ia ser fácil. Mas a palavra disse que seria possível. Agora, olha, deixa eu trazer você para o outro lado aqui também.
Ninguém prometeu que necessariamente seria difícil. Tem gente que está vivendo uma vida desgraçada porque confessa o tempo todo. Sabe como é que é, né, pastor? Estou no deserto. Ai. Meu irmão, é comum, deixa eu te dizer, compartilhar, abrir sessão, abrindo o coração. Deixa eu te dizer uma coisa. É comum, e eu não estou a criticar, em nome de Jesus, eu não estou a criticar denominação nenhuma. Mas é comum eu encontrar irmãos, pastores, e a conversa é sempre a mesma. Como é que vai a luta? Como é que vai a luta? É difícil, né, irmão? Outro dia eu falei para ele, não é difícil não. Luta, que luta? Sabe que é comum, sabe por que é isso? Deixa eu te dizer uma coisa, isso não foi a humildade que ensinou os crentes não, isso foi o Satanás que ensinou os crentes. A enxergar a vida como uma luta, a enxergar uma vida como um deserto, a enxergar uma vida como tropeça aqui, cai acolá, depois se levanta e começa a adorar. Sabe por quê? Que o diabo ensinou isso na igreja? Que é isso, pastor, está falando? Não estou falando, estou afirmando que foi o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo só tem o acesso na nossa vida que a gente dá. E a partir do momento que eu, com a minha boquinha linda, maravilhosa, começo a dizer que a minha vida é uma luta, que a minha vida é uma batalha, que a minha vida é um deserto, que a minha vida é uma desgraça, chuta o que vai acontecer. O diabo pega essas palavras, o diabo é sobrenatural também. Está aberta a porta. Uai, Deus, eu estou desgraçando a vida dele mesmo, mãe. Ele que está dizendo. A vida dele vai ser mesmo uma luta. Para de falar besteira, meu irmão. Em nome de Jesus, vai ler a Bíblia. A Bíblia que eu e você temos diz, é de glória em glória, de vitória em vitória. Eu não estou, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou fechando os olhos para as dificuldades e as circunstâncias, não é isso. Não é isso. Porque Abraão fez, a Bíblia, olha o exemplo de Abraão. Não precisa nem ser, esquece, olha para a Bíblia. A gente acabou de ler. Sabe o que Abraão diz? A Bíblia diz que Abraão considerava as dificuldades, ele entendia, existe uma dificuldade. Mas ele era fortalecido como? Dando glórias a Deus. Aleluia. Ele era fortalecido como? Pai de multidões. Vem cá, Deus mudou o meu nome. Olha o que Deus faz com Abraão. Abraão, vem cá, Abraão, sai da tenda aí. Olha para a areia. Olha para a areia, vai ser assim, Abraão. Vai ser assim, Abraão. Não era assim. Mas não é assim, pastor, não é assim, minha vida é uma luta mesmo. Abraão não era pai de multidões e Deus mandou ele olhar para a areia. Falou, Abraão, é desse jeito aqui, ó. É desse jeito. Abraão, quando tiver de noite, você não conseguir enxergar a areia, olha para cima aqui, ó, estrela, Abraão, olha para a estrela. Está vendo esse monte de estrela? A gente está falando de um ambiente do deserto, não tinha poluição nem nada. Céu limpo. Quem já teve a experiência de ir para o interior, abrir os olhos, esperar a escuridão, o olho acostumar com a escuridão. Meu irmão, você vê como uma coberta de estrela. É a coisa mais linda que tem. Não tem como contar. E ele diz, Abraão, olha para o céu, olha lá. É assim, Abraão. É assim, não é do jeito que eles falam, não é do jeito que você sente, não é do jeito que está, é do jeito que eu disse. É assim, Abraão, é assim, olha para o céu, Abraão, olha para a estrela, é desse jeito, Abraão, é desse jeito aqui, ó. Aleluia! Quem inventou essa história de andar pela fé foi Deus, irmão. Não foi igreja nenhuma, não foi verbo da vida. Foi a palavra que disse como a gente deve ser. Então eu não vou negociar a palavra. Eu não vou colocar a minha opinião acima da palavra. Eu vou viver o que a palavra disse. Se a palavra diz que é assim, é assim.
Ah, mas eu olho para a minha conta bancária, não aparece desse jeito. Olha para a areia, olha para a estrela, olha para os sinais que Deus te deu. Olha para a promessa de Deus, olha para aquilo que Deus disse. Se for preciso, começa a imprimir os versículos bíblicos, coloca pela sua casa toda, para você ver o que Deus vê. A gente precisa, por isso que a palavra fala sobre renovação da mente. Renovação da mente é isso, é a gente largar de lado esse lixo que nos foi imposto na mente. Pensamentos errados, dardos inflamados do inimigo. Pensamentos contrários e começarmos a ver o que Deus vê, irmão. Está na hora da gente ver o que Deus vê. Está na hora de não negociarmos aquilo que a palavra diz. Se encha da palavra, se encha da visão de Deus, se encha daquilo que Deus disse. Aleluia! O dia que a gente estiver mais cheio da palavra do que das circunstâncias, o nosso vocabulário muda. Deixa eu te contar uma novidade aqui, ó. Vão te chamar de doido, vão te chamar de soberbo, vão te chamar do que for, irmão. Ninguém paga minhas contas, eu estou nem aí, eu vou ver o que Deus vê. E acabou a história. Se Deus diz que eu sou abençoado e pronto. Eu não vou andar por aí dizendo que eu sou amaldiçoado. É luta, irmão, é deserto. Aí a escolha é nossa, irmão. Ou a gente vai ver, olhar para a circunstância, para o vento soprando, para a onda sendo agitada, ou a gente vai olhar para o que Deus disse. A escolha é nossa. E isso não tem nada a ver com pastor, com denominação, com a igreja. Isso tem a ver com a sua escolha em Deus. Em Deus. Essa escolha faz a diferença. Oh, aleluia. Deus é bom. Ei, aleluia! Pode dar um grito aí, mano, um berro. Aleluia! Deus é bom. É bom demais, né, irmão? Oh, aleluia! Podia terminar assim, palavras da salvação. De fato, palavras da salvação. Se a gente pegar essa palavra e praticar, a gente salva a nossa vida, irmão. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque a palavra é a verdade, o Senhor não muda. Senhor, em nome de Jesus, nós decidimos tomar uma decisão hoje, Pai, de olhar para a Tua palavra. Nós decidimos tomar uma decisão hoje, Pai, de não negociar os seus princípios, aquilo que o Senhor disse na Tua palavra. Senhor, nós nos consagramos a Ti mais uma vez, Pai. Nós olhamos para a Tua palavra e nos consagramos a Ti mais uma vez, Pai. A Tua palavra é a nossa palavra. O que sai da Sua boca é o que sai da nossa boca. Deus, em nome de Jesus, nós decidimos calar a voz do inimigo, calar os pensamentos do diabo. Decidimos nos ver como o Senhor nos vê. Deus, aquele que chama à existência coisas que não existem. Deus, como está escrito, Senhor, nós levantamos Romanos capítulo 4, verso 17. E decidimos que o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, esse é o nosso Deus. E nós decidimos ser igual a Ti. Tal pai, tal filho. Nós chamamos à existência coisas que não existem, segundo a Tua palavra. Segundo a Tua palavra. Segundo a Tua palavra, chamamos à existência coisas que não existem, como se já fossem. Chamamos à existência coisas que não existem, como se já fossem. Aleluia. Eu não sei o que cada um aqui precisa, eu sei o que a Tua palavra diz. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu ler um último versículo aqui para você.
João capítulo 15, verso 7. O dia que eu vi esse versículo com atenção, mudou a minha vida. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O original dessa palavra aqui tem uma conotação de não haver divisão. É uma unidade plena. Existem dois pré-requisitos aqui de uma oração respondida positivamente. Nós somos ensinados, eu falo isso diversas vezes na escola bíblica, nós somos ensinados por anos que a resposta de Deus pode ser sim, não ou espera. Anos. Mas o que Jesus de fato disse é que ela só vai ser não se não estiver em linha com a palavra de Deus. Aí a resposta de Deus é não. Ela só vai ser não, ou espera, se não estivermos usando aquilo que a Bíblia diz, que o sábio discerne bem o tempo e o modo de todas as coisas. Existe um tempo e um modo para todas as coisas. Mas você quer um segredo, uma resposta firme, positiva, alinhada com a palavra de Deus? Você quer receber um sim de Deus? Dois pré-requisitos simples. Permanecer nele. Lembra? A palavra no original aqui, se eu não me engano, é meno. Isso mesmo. Meno, unidade plena. Permanecer nele. Se eu permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em mim, eu vou pedir o que eu quiser e será feito. Porque o que eu quero, com certeza, estará em linha com a vontade dele. Eu nele, a vontade dele em mim. Essa unidade plena é o segredo de uma oração positiva. Uma oração respondida. Está comigo, querido? Se encha da palavra dele. Se encha de Deus. Aleluia. Agora eu quero o primeiro ponto aqui, permanecer nele. Ele começa como uma decisão de entregar a nossa vida para o Senhor. Entregar a nossa vida para Deus. Fazer dele Senhor e Salvador da nossa vida. Talvez você está aqui pela primeira vez, entrou numa igreja pela primeira vez como essa. Talvez você está a nos ouvir aí, a nos assistir pela internet, alguém te mandou um link. Deixa eu te dizer uma coisa. A permanência começa com uma decisão. A decisão de entrar. Depois que eu entro, eu posso permanecer. Mas entrar é um primeiro passo, é a primeira decisão. E você pode hoje decidir entregar a sua vida para Jesus. Decidir dar o primeiro passo.